atrás. Bem-vindos ao Museu Zoológico do Sagrado e aqui a esta noite dos museus também, que coincide com o feriado da cidade e que coincide também com o início de uma parceria do município de Beja com a Direção-Geral de Cultura, com quem já vem estabelecendo parcerias a vários níveis, e com a Universidade de Évora. Este sim é que o arranque deste trabalho que agora vem a público, os primeiros resultados destes trabalhos, esperemos que o primeiro de muitos, na partilha também do conhecimento, da produção e do conhecimento do material do Museu da Vila Romana de Visões. Portanto, agradecemos muito à doutora Diolinda, diretora do museu, ao professor André Carneiro, da Universidade de Évora, que hoje nos traz aqui a conferência e também uma exposição que nos dará conta em breve. E, portanto, que dentro de pouco tempo possamos estar aqui a partilhar outras descobertas da Vila Romana de Visões. Muito obrigada a todos. Obrigada. Boa noite a todos. Eu vou simplesmente divulgar aquilo que a Maria João disse, do município. Eu, de facto, direção-geral, mas sobretudo este projeto não é um museu que está presente porque o museu tem um espólio alargadíssimo, neste caso concreto, grande em relação ao sítio arqueológico de Visões, mas que tem um problema, é que está tudo por estudar, ou quase, sabe-se muito pouco. Felizmente, a Universidade, que é proprietária do próprio sítio, neste momento tem já condições e está a levar a cabo um projeto, evidentemente, porque nós somos parceiros, o município e o museu, está a levar a cabo um projeto para finalmente pegar naquele tesouro que é todo o espólio de Visões, que temos no museu e aquilo que ainda haverá para descobrir, e a partir disso produzir o conhecimento que é aquilo que interessa a todos e que ao museu interessa não só porque é conhecimento que se produz, como pela possibilidade de dar acesso, oferecer à comunidade e aos visitantes o conhecimento e o usufruto, o desfrute desse património. Portanto, é um gosto que este projeto tenha tido início e que comece a ter os primeiros apontamentos públicos que são aquilo que hoje aqui se pode começar a ver e que terá continuidade e com periódicas intervenções novas. Agradeço mais uma vez os parceiros deste projeto e estamos muito contentes com essa possibilidade nova que temos agora. Bom, muito boa noite também a todos. Muito obrigado por terem vindo. Da parte da Universidade de Évora, nós sempre tivemos aqui sim uma situação um bocadinho rara no panorama nacional. A Universidade de Évora, de facto, tem um sítio arqueológico à sua guarda, que é o sítio da Vila Romana de Visões, que por múltiplos motivos sempre foi um bocadinho difícil de gerir, mas nós, nos últimos anos, com a pandemia pelo meio, mas temos tentado implementar aqui um conjunto de ações. Hoje em dia, quem visita Visões já tem um circuito de visita e já tem alguns meios tecnológicos e de conteúdos à sua disposição, mas a nossa preocupação também, como já aqui foi expresso, é também trazer Visões para Beja. Portanto, aqui atrás de nós já há uma pequena exposição com alguns conteúdos relativos à Vila Romana de Visões e não só. Nós também não queremos fechar as coisas só em Visões. Evidentemente que aqui Visões é uma janela para nós olharmos para outras realidades. Começámos pelo mundo da morte, começámos pelo fim, mas a ideia é que mais iniciativas se possam seguir brevemente. Portanto, nesta parceria que aqui já foi anunciada, que a Universidade de Évora assuma aquilo que tem de assumir, que é a produção de conteúdos e a disponibilização do conhecimento. Estamos a escavar as reservas do museu à procura do espólio de Visões que praticamente só episodicamente é dado a conhecer. Estamos aqui sim já a procurar dar a conhecer algum desse espólio e alguns dos conteúdos associados e estamos a procurar que a comunidade conheça Visões. E a comunidade aqui é desde logo a comunidade do Penha de Gordo, que já lá fez uma visita por ocasião da Feira das Cavadas, e a comunidade de Beja, que é a comunidade que está mais identificada com Visões e que tem que transmitir este sítio depois a quem procura Beja vindo de outras paragens. E, portanto, porque em Beja não é só a intenção, não é só pôr as
peças nas vitrines, não é? Ou seja, de uma forma estática. A intenção também é falar sobre as coisas e apresentar essas realidades ao público. Neste novo ciclo que pretendemos para Pisões, entendemos que uma primeira palestra, uma primeira apresentação, não só dos resultados de Pisões, mas de uma visão mais ampla sobre o mundo humano, seria de facto um tema interessante de trabalhar, embora sempre um bocadinho estranho para nós, na nossa cultura judaico-cristã de base, seria o tema da morte. Não é? Nós temos em Pisões, temos encontrado alguns testemunhos que são relativos a elementos funerários, ao contrário do que estávamos à espera, porque à partida não iriam existir muitos elementos desses numa vila, numa casa de habitação. E portanto, connosco temos hoje a doutora Mónica Rolo, da Unidade de Arqueologia da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, especialista no tema do mundo funerário, especialista no tema também dos materiais e da cultura material em época romana. Tem sido a doutora Mónica Rolo que tem feito este inventário preliminar do espólio para que outros investigadores agora possam trabalhar sobre ele. E portanto, vamos agora ouvir falar um pouco sobre um tema que, de alguma forma, para nós às vezes é sempre um bocadinho estranho, mas evidentemente a todos nos fascina e sempre queremos conhecer mais sobre o mundo funerário, sobre o mundo da morte, em última análise, porque é aquilo que nos espera. Portanto, é o nosso destino inelutável a todos e é aquilo que une todos nesta nossa espécie humana, é o facto de um dia mais tarde esse destino estar à nossa espera. Portanto, vamos falar sobre o mundo funerário. A doutora Mónica, vou faça o favor de chegar aqui ao palco. Muito obrigado. A falar um bocadinho sobre a morte, como o professor André Carneiro comentava convosco. Queria começar por agradecer às instituições que estão ligadas a esta iniciativa, não só a Câmara Municipal, também o Museu e a Universidade de Évora. Queria agradecer a vossa presença histórica, porque estar aqui num feriado e estarem a preparar-se para ouvir uma conferência às 10 da noite não é para todas as pessoas, portanto, obrigada por terem vindo. Não sei se exagerei nos diapositivos, ainda assim ficou tanta coisa de fora, portanto, vou tentar ser breve e desculpem-me se me exceder um bocadinho no tempo. Neste primeiro diapositivo apresento-vos a estrutura daquilo que vai ser a minha comunicação. Queria ressalvar que não vou falar especificamente de Pisões, porque a fase em que nos encontramos no nosso trabalho é ainda um pouco incipiente. Sabemos que há enterramentos em Pisões, sabemos e estão estudados os mausoléus, mas, enfim, há muito ainda por perceber e nesta fase do nosso estudo, da nossa elaboração do inventário preliminar dos materiais de Pisões, não seria cientificamente rigoroso da nossa parte vir aqui apresentar e falar sobre o mundo funerário em Pisões. Ainda assim, tento trazer-vos exemplos representativos da Lusitânia, portanto, grosso modo, aquilo que é hoje o território atualmente português, fazendo sempre um contraponto com a capital do Império Romano, Roma, para percebermos que, apesar de estarmos tão longe, não estávamos assim tão longe efetivamente. Começo, antes de entrar propriamente no tema do funos e das práticas funerárias em época romana, começo por apelar àquilo que é a vossa ideia imediata quando falamos em morte. Eu tenho uma, as outras pessoas terão outra, o imaginário difere. Uns poderão ter uma ideia muito clássica, aqui trago, evidentemente, e não podia começar de outra forma, por um exemplo de Pompeia. Podemos ter uma imagem, enfim, um imaginário mais medieval, um pouco diferente. Aquilo que vos trago é uma imagem de um mosteiro capuchinho em Palermo, que começou a fazer este tipo de mumificações no século XVI, inicialmente só para os monges, e a partir de determinada altura também a população daquele local decide que quer ter, a sua última morada naquele mosteiro. Ou então, quando falamos em morte, imediatamente sermos transportados para uma visão mais clássica, ou mais romântica, no sentido
ao século XIX, no sentido romântico do termo. É claro que há outro tipo de imagens. E muito do nosso imaginário sobre a morte, e sobretudo na sociedade atual, tem muito a ver com o tratamento que a indústria audiovisual e artística fazem do tema. É normal. Somos influenciados e influenciamos a comunidade artística. Trago-vos aqui dois exemplos muito recentes. Um é o último trabalho dos Depeche Mode, que se chama Memento Mori. E aqui tomei a liberdade de tirar uma foto a um dos cartazes da programação do Teatro Municipal, porque achei muito curioso esta forma muito escatológica de fazer uma apresentação artística. Não sei de que consta, mas de qualquer modo foi bastante apelativo o título. Claro também que na sociedade em que nos encontramos, e isso está bem estudado, de algumas décadas para cá, tem havido uma tendência para termos uma visão muito ascética do tema da morte. Esta imagem que vos trago é um cemitério real, na Ilha da Madeira, e eu acho que traduz muito bem esta imagem ou esta concepção muito clean da morte. Quase como se não quiséssemos que ela nos incomodasse ou chocasse. Mas há ainda outras perspectivas um pouco mais, diria que menos convencionais. São imagens reais, ou seja, são imagens retiradas de um site de uma funerária brasileira. E eu posso dizer-vos que escolhi aquelas que achei que não feririam suscetibilidades, porque havia coisas deliciosas. Eu não arrisquei trazer. Não vou dizer destas qual é a minha preferida, mas não pode. Porquê falar disto no início? Porque, independentemente das épocas, independentemente das crenças, independentemente do nosso imaginário, julgo que há duas ideias fundamentais quando falamos em morte. Uma é o gesto. Há uma intenção. Quando falamos em práticas funerárias, há uma intenção clara. Há um gesto que fica cristalizado naquele momento em que levamos alguém à sua última morada. E depois temos estas duas ideias que estão intrinsecamente relacionadas, a da memória e da representação. A memória do indivíduo e como é que esse indivíduo quer ser recordado. É claro que essa memória e essa representação pode ser algo que o próprio decide, ou pode ser algo que os outros, a comunidade, a família, quem fica depois do indivíduo partir, decide que deve ser de uma maneira e não de outra. Portanto, como é que o indivíduo se vê e como é que a comunidade que o rodeia o vê. Para ilustrar a intencionalidade do gesto, escolhi esta imagem. Esta imagem é de uma sepultura do Cemitério dos Prazeres. É da campa de um engenheiro militar que concebeu a própria sepultura e tem uma particularidade. O dado funciona como um mecanismo de abertura. Há uma espécie de uma chave que encaixa no dado, abre a sepultura e é uma sepultura vertical. O engenheiro quis ser enterrado de pé. Não sabemos a motivação, mas é claramente uma intenção muito forte e muito vincada de alguém que tem plena noção de como é que quer ser recordado e de como é que quer, enfim, fazer a viagem para o além. Depois é claro, a morte e as campas como um manifesto, mais ou menos, enfim, comum, mas como um manifesto. Também o gesto e esta intenção do gesto está muito presente naquilo que o indivíduo escolhe, ou a família escolhe, para levar para a sepultura. E eu escolhi este conjunto de peças, todas elas foram recolhidas numa sepultura infantil em Cádiz, uma sepultura do século I. E como podem ver pela qualidade do espólio, não só denota um estatuto socioeconómico elevado, porque nem todas as pessoas teriam o acesso a este tipo de peças, como denota também o carinho, eu diria assim, apesar de não ter aqui toda aquela frieza científica que devemos ter, mas sendo o enterramento infantil
termos aqui esta espécie de miniaturas, de recipientes, de insetos, de conchas, há aqui uma intenção fraternal, há aqui uma intenção que vai para além daquilo que é científico. Trago-vos também esta imagem porque ontem como hoje há símbolos que inusitadamente, e digo inusitadamente porque não estava à espera, se repetem. Trago-vos uma imagem do conjunto funerário de uma necrópole, de uma sepultura, de uma necrópole romana, e não sei se é perceptível. Temos uma imagem de uma sepultura dos nossos dias, de um jovem, e o que normalmente os investigadores dizem é que este tipo de espólio, as conchas, está associado ao universo infantil ou feminino. É curioso que passados tantos séculos, numa cama de um jovem, voltemos a encontrar, não estou a falar do cascol do Sporting, mas a concha. A ideia da memória e da representação, como é óbvio, como todos compreendemos, essa ideia de como é que queremos ser lembrados, também vai estar intrinsecamente condicionada pelo estatuto que nós temos em vida, não é? Aqui temos o mausoléu de Augusto, obviamente que não seria a forma do romano comum de se fazer sepultar. Depois trago-vos outros exemplos, século XVIII e século XIX. O exemplo no topo do diapositivo é de um mausoléu de um nobre inglês, chamado Countryside, uma coisa em que tem uma propriedade demasiado vasta, portanto, como há que ocupar aquele espaço, vamos fazer um mausoléu. Foi feito na segunda metade do século XVIII e trago-vos aquele que é considerado o maior jazigo familiar da Europa, que é o jazigo da família dos Duques de Palmela, também no Cemitério dos Prazeres. Tem uma área de 1 hectare e não só tem a ver com a autorrepresentação, mas, porque todo o interior depois do mausoléu tem estatuária magnífica, mas até chegarmos a esta pirâmide, atravessamos uma espécie de um corredor, de um caminho, em que de um lado e do outro temos os funcionários da Casa dos Duques de Palmela. Portanto, há aqui um simbolismo que vai muito para além do próprio, estende-se àqueles que privaram consigo. E também tem um simbolismo maçónico, porque do lado direito estão as senhoras, do lado esquerdo estão os homens. Mais exemplos desta forma do próprio, ou da família, ou de quem fica, enfim, imortalizar nos monumentos funerários, nas sepulturas, a memória de quem partiu. A sepultura que tem o volante, eu suponho que seja de alguém ou que gostava muito de conduzir, ou que, enfim, a sua profissão era exatamente ligada à condução. Depois temos uma sepultura infantil e depois trago-vos também um exemplo completamente diferente, mas que acho que é exatamente a mesma ideia, que são os chamados caixões figurativos de campo, que é uma tradição muito recente. Esta tradição começou em 1950. É uma comunidade cristã e ainda assim fazem questão de fazer este tipo de caixões que normalmente estão associados ou à profissão do defunto ou a algo que o defunto gostava muito. Por exemplo, há o caso de uma senhora que toda a vida desejou viajar de avião, não o concretizou, mas o caixão foi um avião. Portanto, é este o princípio destas criações figurativas. Estas são as duas ideias base, e estas ideias base vão ser transversais nos contextos, nas épocas, e portanto, agora sim, acho que estou preparada para começar a falar do culto funerário em época romana. Antes de mais, quando falamos nos pressupostos mentais do culto funerário em época romana, não há uma concepção rígida, é importante ter isso em conta. Mas há uma ideia central, que é a alma do defunto vai continuar a existir, vai sobreviver à morte, e se vai sobreviver à morte, há que, enfim,
zelar para que essa sobrevivência, para que essa imortalidade seja o mais pacífica possível. Aquilo que vos trago não é um mausoléu romano, obviamente é etrusco, e o que vos queria dar ideia é exatamente essa ideia da sepultura como um ónfalo da terra. A sepultura como, e vou falar mais à frente, como o espaço onde o mundo dos vivos e o mundo dos mortos estão ligados. Como vos disse, esta concepção da sobrevivência da alma pós-mortem não era rígida, não era seguida por todos. Trago-vos o exemplo dos epicuristas que, enfim, achavam que com a morte tudo acabava e, portanto, o importante era viver bem a vida. Mas também vos trago o exemplo dos estoicos, em que a tónica não há um medo de morrer, propriamente, que para o romano há uma grande superstição em torno da morte. Para o estoico interessa, sobretudo, saber viver com dignidade, saber viver de forma virtuosa, porque se souber viver de forma virtuosa, em certa medida estamos-nos a preparar para saber morrer bem. Acreditando que a alma sobrevivia à morte, os romanos consideravam que, quando todo o cerimonial fúnebre era corretamente executado, as almas dos defuntos poderiam transformar-se em divindades positivas, benfazejas, protetoras, os chamados deuses manos, uma espécie de almas divinizadas dos familiares. Por outro lado, se o indivíduo não tinha um correto sepultamento ou se o cerimonial não era devidamente cumprido, essas almas poderiam vaguear sem destino e aí transformar-se em entidades negativas, os lemos, as larvae, e isso era tudo aquilo que um romano não queria para si. Exatamente porque viam a morte como algo funesto, chamavam-lhe res funesta. A regulamentação das práticas funerárias, na lei das 12 tábuas, vai determinar que os espaços de morte, as necrópolis, sejam fora do perímetro das cidades. E quando estamos a falar no meio rural, há que haver uma separação entre o mundo dos vivos, a zona residencial, e o mundo dos mortos, a necrópole. Essa separação é fundamental. É fundamental pela questão supersticiosa, ou seja, para evitar que as almas dos que já partiram venham perturbar, venham, enfim, de alguma maneira importunar os vivos, mas também, obviamente, por questões sanitárias. Desculpem, vou sempre buscar o termo espanhol tumba, tenho sempre de contrariar. As sepulturas normalmente eram colocadas ao longo das estradas. Porquê? Por duas razões. Uma, porque facilitava o acesso sempre que os familiares precisavam de fazer as tais cerimónias de homenagem ao defunto. E a outra, porque para garantir a imortalidade da memória, nada melhor do que ter o epitáfio de alguém com a face voltada para uma via onde passa tanta gente. E quem passa, mesmo que não queira, vai ler. Por isso é que uma das fórmulas funerárias por excelência é sit tibi terra levis. E quando se lê, o viandante deseja ao morto que a terra te seja leve. Este é o princípio. Como já vos falei, a necrópole vai ser vista como um locus religiosos, não há dúvida, é um local sagrado, mas, porque está associado à morte, é um local, em certa medida, perigoso, no sentido em que ali há um espaço liminal entre mortos e vivos. E essa característica vai explicar que seja um dos contextos mais comuns para aparecerem as tabelae de ficzione, ou seja, estas inscrições normalmente feitas em chumbo
que não eram normalmente simpáticas, eram inscrições onde quem escrevia pedia um castigo dos deuses para alguém. Neste caso, trago-vos um exemplo de um indivíduo que pede que Trétia Maria, enfim, fique com uma saúde, fique mal de saúde, que não seja capaz de falar, etc. Este exemplo que vos trago de Alcácer do Sal é muito curioso porque é alguém que perdeu, a quem foram roubadas umas malas, uma bagagem, e portanto pede aos deuses que castiguem quem lhe roubou a bagagem. E depois há inúmeros exemplos, mas são testemunhos da maneira como os romanos consideravam que na necrópole, numa sepultura, porque estas tabelae eram colocadas normalmente no interior das sepulturas, era uma forma de chegarem ao contacto, de chegarem à comunicação com as divindades infernais a quem eles queriam, enfim, solicitar algum favor. Começamos então a falar do funos propriamente dita. O funos não é mais do que todo o conjunto de cerimónias e rituais que eram levados a cabo desde o momento da morte da pessoa até ao seu enterramento. Funos porquê? Porque durante o período republicano os funerais eram realizados exclusivamente à noite. E à noite, mais uma vez, porque a morte era considerada como funesta, como algo poluidor, algo muito negativo, que não podia ser visto à luz do dia. E como eram feitos à noite? Eram feitos à luz de achotes com estopa, para arder. Estopa em latim será funes, daí funos. Esta, pelo menos, é a explicação que quem se dedica ao tema nos dá e parece fazer muito sentido. Gradualmente, e no período imperial, o que se registra é que os funerais passam a poder ser feitos durante o dia, exceto em casos de indigentes, de criminosos ou também de crianças. O funos vai ter, eu trago-vos o funos básico, digamos assim. Há vários tipos de funos, em função do estatuto socioeconómico do indivíduo, em função, por exemplo, se o indivíduo é um militar, tem, obviamente, hoje em dia ainda é assim, não é? Um conjunto de cerimónias fúnebres diferentes. O funos translático é, no fundo, o funos do cidadão comum. Nesta primeira fase do funos, a intenção era garantir que a alma fizesse uma transição tranquila, pacífica, para o mundo dos mortos. Portanto, havia o último suspiro e o último beijo, exatamente para que a alma, enfim, não ficasse a vaguear e não ficasse a atormentar os vivos. Fechar dos olhos, a conclamatio, que era chamar o nome do defunto. E este ritual vai ser repetido até, efetivamente, ao enterramento, para terem a certeza de que está mesmo morto. E também pela questão da memória, obviamente. A lavagem do corpo, preparar o corpo com os óleos, a deposição do óvulo para Caronte, uma tradição grega que aqui se perpetua, não é? Para que haja a passagem para o outro mundo seja também pacífica. Curiosamente, para que Caronte não se enganasse e tivesse a certeza de que a moeda estava lá, normalmente a moeda era colocada ou na boca ou nas mãos, num sítio que fosse visível. É claro que esta é a norma. Há muitos casos em que a moeda não está em nenhum desses dois sítios. E depois temos a exposição em casa 3 a 7 dias. Temos a tal procissão fúnebre que vos falei. Temos um aspecto muito importante, um ritual muito importante, que é a chamada humatio. E porquê que é importante? Porque a humatio é essencial para que a sepultura, o local de sepultura, mesmo que seja um indivíduo que tenha sido cremado, para que o local de sepultura se torne um local sagrado. E a humatio tem a ver com a terra. Portanto, mesmo que seja uma cremação, é necessário que o indivíduo tenha contacto com a terra, que de alguma maneira vai simbolizar o regresso à terra-mãe.
Estes dois rituais que vos apresento aqui, os Resectum e Glebam in os Insere, um deles era exatamente colocar terra sobre a cara do indivíduo, o outro era a prática de inumar pelo menos um dedo do defunto. E só assim, só com este contacto com a terra, o espaço onde iria ser enterrado era espaço sagrado. Porquê? Porque há uma espécie de uma superioridade. As autoridades pontifícias romanas vão reconhecer uma espécie de superioridade à inumação em relação à cremação, porque era o rito mais antigo. Depois temos novamente a conclamatio, e sim, cremação ou inumação, em função da escolha do indivíduo ou dos familiares e da comunidade. No segundo momento do fumus, portanto, pós-enterramento, temos o luto propriamente dito. As feriae dedicales é exatamente esse período de luto em que não se trabalha e é necessário cumprir todo um conjunto de rituais para a purificação dos próprios, portanto, dos familiares e da casa. Há também um banquete funerário que é feito no próprio dia do enterramento e que é feito exatamente para homenagear o defunto. Findo esse luto, que normalmente era de 9 dias, findo esse luto, temos um novo banquete, a cena novendialis. Novamente, o banquete para conviver e celebrar o defunto. A terceira fase do fumus, no fundo, corresponde a um conjunto de cerimónias, a um conjunto de rituais que eram levados a cabo ao longo do ano e que eram impreterivelmente levados a cabo se as famílias queriam que os larvae ou os lemurae não os atormentassem. Portanto, a comemoração do dia de nascimento do defunto, do dia da morte, a parentália, que era exatamente a festa da morte em fevereiro, e que é um bocadinho aquilo que nós fazemos ainda hoje, em novembro, não é? Com o dia dos finados. Havia que ir junto da campa, fazer ofrendas, fazer refeições, estar ali em convívio com aquele que já tinham, ou aqueles que já tinham partido. Voltávamos a ter um novo calendário, uma nova atividade, uma nova cerimónia com os Lemúria, só que as Lemúria são em contexto doméstico e têm muito a ver com essa purificação da casa daquilo que possam ser as entidades negativas, as entidades infernais relacionadas com aqueles que já partiram. Exatamente devido a essa importância das ofrendas e da convivialidade no espaço da morte com as refeições, nós temos este tipo de sepulturas, as chamadas mensa. Ali a família poderia estar, a família, ou as pessoas que iriam à campa poderiam estar a celebrar, se lhe disser, uma refeição em homenagem ao defunto. Em relação aos ritos funerários, começo pela cremação, crematio. Foi o rito funerário que entre o século V a.C. e o século II depois de Cristo foi predominante. Mas interessa notar que em nenhuma fase há exclusividade de um rito ou de outro. Eles coexistem, há fase em que um é mais dominante do que o outro, mas enquanto a cremação foi o rito dominante, havia inumações que eram praticadas e que podem ter motivações diversas. Por exemplo, a tradição familiar ser inumar os defuntos e não cremar. Temos dois tipos de cremações, as cremações primárias e secundárias. As primárias, como o próprio nome indica, são cremações em que o local de enterramento é o mesmo local onde o corpo foi cremado. Portanto, não há o transporte dos restos incinerados. A cremação secundária é levada a cabo normalmente numa estrutura, num espaço chamado ustrino, pode ser individual, pode ser familiar ou coletivo, e depois
depois as cinzas, os restos osteológicos incinerados, eventualmente as ofrendas que tenham sido também queimadas, são recolhidas e são colocadas em urnas. Há pouco, quando falei da deposição primária, esqueci-me de vos dizer que a cremação primária chama-se cremação in bustum, ou imbusta. Em relação às tais urnas cinerárias, podem ser de variados tipos, de variados materiais: vidro, metal, pedra, cerâmica. Aqui temos alguns exemplos. Trago-vos também aqui exemplos de sepulturas de incineração que, como podem ver, tinham de formas muito variadas, muito diversificadas, desde as simples covas abertas no solo, tapadas com pedras ou com cerâmica de construção, as estruturas em caixa mais elaboradas, ou este tipo de estruturas que eram, espaços de enterramento coletivo, os chamados columbários, exatamente ligado à ideia do pombal, não é? Onde em cada um destes nichos teríamos a urna do indivíduo. Podiam ser columbária familiares ou não. Imaginem que estamos a falar, e vou apresentar um exemplo desses, columbária para pessoas que têm menos posses e, portanto, é a forma mais económica de se fazerem sepultar. Em relação à inumação, como vos disse, a inumação já era praticada em Roma antes do século V, a altura em que a cremação se assume como rito predominante. A cultura etrusca é exatamente uma cultura em que os indivíduos são inumados, e a inumação volta a ganhar importância a partir de meados do século II. Há várias explicações possíveis, possivelmente todas elas estão certas. Uma delas, desde logo, é a influência de cultos orientais e a influência do cristianismo, da religião cristã. E porquê esta importância da inumação quando falamos do Império, que se começa a perceber que há uma religião que lhe interessa professar e, portanto, começa a voltar-se para o cristianismo? Quando falamos da inumação, falamos da preservação do corpo. Ora, para o cristianismo há a ideia de ressurreição, o que significa que a alma vai reencontrar o corpo. O corpo é necessário para que essa ressurreição se realize. A cremação vai ser vista como a negação do dogma, quando a ideia da cremação é uma ideia de purificação, ou seja, o corpo é algo impuro, é o receptáculo da alma que é pura e que merece ascender ao plano divino, e, portanto, libertando-nos do corpo, através da cremação, a alma, sim, pode ter e ascender livremente a esse plano que lhe é devido. Com o cristianismo, essa ideia deixa de fazer sentido, e o que passa a fazer sentido é a preservação do corpo, para que a alma se possa reencontrar com ele no dia da ressurreição. Aqui trago-vos exemplos exatamente de arquitetura tumular de sepulturas de inumação, também é muito diversa. Novamente, imagens que retratam essa diversidade das sepulturas de inumação. Os exemplos que vos trago na parte inferior do diapositivo, a preto e branco, são de uma necrópole tardo-romana na zona de Alcoitão, Miroiço, e o enterramento em ânfora, o enterramento infantil, é de uma necrópole em Faro. É claro que, para além deste tipo de sepulturas que vos apresentei, quem tivesse um estatuto socioeconómico mais elevado poderia encomendar este tipo de sarcófagos, e vão ser, de facto, uma das explicações para um certo sucesso da inumação a partir do imperialato de Adriano é a ostentação na morte. O poder, cá está, o poder da representação na morte. É óbvio que um indivíduo
que seja inumado numa sepultura de tijolo, possivelmente não terá tido em vida o mesmo estatuto que o indivíduo que foi inumado neste tipo de sarcófagos. Os sarcófagos em chumbo também são outra das variantes. Para o território português não conheço exemplos, trouxe-os, portanto, território, enfim, Itália e Reino Unido, mas para vos dar uma ideia da diversidade de soluções. Mumificação. Conhecemos para a Península Itálica, para a Gália e para a Panónia, portanto, na zona da atual Hungria. Não conhecemos, obviamente, no nosso território, mas ainda assim queria-vos trazer um exemplo, porque, mais uma vez, a escolha da forma como se é inumado é, ao mesmo tempo, um símbolo de estatuto social e, ao mesmo tempo, uma forma, um símbolo de como é que nós queremos ser recordados. Vou-vos agora apresentar alguns tipos de sepultura exatamente relacionados com esta ideia de memória e de representação. Aqui temos o mausoléu de Adriano, obviamente um dos casos singulares. Depois temos aqui na necrópole de Isola Sacra todos estes mausoléus. Não estamos a falar aqui de imperadores, estamos a falar de uma classe média ligada ao comércio, que ainda assim tem recursos económicos que lhes permitem imortalizar essa memória, imortalizar, não sei se é possível ver, o barco, portanto, todo este imaginário ligado àquilo que o indivíduo foi em vida, que fica imortalizado no espaço onde, enfim, é a sua última morada. Trago-vos um exemplo do mausoléu de Troia, que é simultaneamente columbário e mausoléu de inumações. Não poderia fugir a Pisões, não vos trago imagens dos mausoléus, mas trago-vos a imagem do frontão. Portanto, em Pisões houve mausoléus, possivelmente mausoléus relacionados com a família dos proprietários, e esta peça seria certamente de um mausoléu imponente. Outra variante para os monumentos funerários são as lápides, com moldura, sem moldura, mais simples, menos simples, mais elaboradas ou não. As lápides funerárias poderiam estar em mausoléus, poderiam estar em columbários, poderiam estar simplesmente sobre a fossa onde o indivíduo tinha sido enterrado. Há pouco falei-vos das fórmulas. Aqui temos alguns exemplos. No epitáfio de Tavira temos o típico Hic situs est, aqui jaz, sit tibi terra, que a terra te seja leve, e no topo temos a consagração aos manos, diz manibus sacrum, portanto a dedicatória às almas divinizadas daqueles que já partiram, como forma também de garantir que a sepultura não é violada, que era um dos medos. Há dois grandes medos ligados à morte para os romanos. Não terem sepultura. 2, a sepultura ser profanada. Daí que haja muitas tabelas de ficção que o que têm são maldições a quem ousar profanar a sepultura. Temos também os monumentos tipo árula. Portanto, não estamos a falar de áreas votivas, áreas dedicadas a divindades, estamos a falar de áreas dedicadas aos falecidos. Na parte superior do diapositivo trago-vos exemplos de Itália. Gostava de chamar a vossa atenção para a árula que tem a criança com o cão, os anjos. Se repararem, temos uma inscrição na parte superior e uma inscrição na parte inferior. A inscrição na parte inferior determina qual a área do espaço funerário destinado à sepultura desta criança e da sua família. Esta era uma das práticas que também era comum. Portanto, havia a determinação específica de qual a área que estava destinada à sepultura de uma família, de um indivíduo, de
um grupo, eventualmente, porque também vamos ter para pessoas que tinham menos recursos ou para grupos relacionados com determinada atividade profissional, temos os chamados Collegia Funeratícia, que estes colégios eram associações que, mediante o pagamento de uma cota, asseguravam uma digna sepultura aos seus associados. Os exemplos que vos trago na parte inferior do diapositivo. O primeiro deles é da coleção do Museu Regional de Beja. Depois temos um exemplar do Alto Alentejo, do distrito de Porto Alegre, e temos a sepultura de gala famosa de Troia, possivelmente de 2 escravos. E tenho falado muito em estatuto socioeconómico. Nem sempre, quando nós falamos em escravos, estamos a falar de pessoas que na morte não se fazem representar de forma grandiosa. Portanto, isso pode acontecer da mesma maneira que pode acontecer com o liberto. Depois temos as chamadas culpas, ou, aqui coloquei a culpa de Almorquim, mas a versão correta seria monumento de secção arciforme. Mas queria-vos mostrar como temos não só no Áger de Olicipo este tipo de monumentos em arco, como temos também no Baixo Alentejo, enfim, temos um pouco por todo o país. Curiosamente, a zona de estudo que eu vos vou apresentar, o Alto Alentejo, não é uma zona onde seja o tipo de monumento mais comum. Chamar aqui a vossa atenção por um pormenor também curioso. Esta culpa, este monumento arciforme de Almorquim, teria não as cinzas de uma pessoa, mas de 3. Possivelmente avó, mãe e filho. Depois temos as estelas funerárias. Normalmente as estelas funerárias estão mais associadas a meios rurais, a meios onde a presença indígena ainda é muito vincada. E vê-se isso exatamente não só pelo ductus, portanto, as letras não são aquilo que nós tínhamos aqui, o típico monumental quadrado, ou enfim, algo bastante elaborado. Vemos que a forma das letras é um pouco mais tosca e os próprios nomes. Por exemplo, na estela de Fortios, é a estela funerária de uma jovem chamada Cilea. E também o nome do pai, que eu agora aqui não consigo, também o nome do pai, salvo erro é Cadaros, mas não estou certa, também é um nome indígena. Fazem-se nomear por um nome único, ao contrário do cidadão romano de pleno direito, que teria 3 nomes. Temos também, como não poderia deixar de ser, o exemplo das sepulturas com mosaico. E trago-vos aqui exemplos de Espanha e da Tunísia. Em Portugal não conheço, é possível que haja, não conheço. Estão muito associados à influência norte-africana. Falei-vos há pouco dos columbaria coletivos. Aqui temos um exemplo desses. Pessoas com menores recursos poderiam recorrer a este tipo de monumento funerário. Pessoas sem recursos, criminosos, suicidas, pessoas de alguma forma vistos como proscritos na sociedade, crianças, sobretudo neonatos, eram depositados nas chamadas valas comuns, os putículos. Apresento-vos aqui o caso da Augusta Emérita, uma vala que terá sido usada, esta vala em específico foi usada durante 40 anos, tinha 64 indivíduos e, literalmente, é uma vala que serve não só de vala para enterramentos, mas de fossa para lixo. E, portanto, o que se encontrou nesta vala é extratos de lixo com enterramentos em posições em que se percebe claramente que o corpo foi atirado. Se vocês repararem nestes 2 casos em que estão, sobretudo no caso em que está na parte inferior do diapositivo, que não tem espólio associado, o indivíduo poderia ser atirado e ficar em decúbito prono, ou seja, de barriga para baixo.
No outro caso, também está de barriga para baixo, mas tem espólio associado. Portanto, custa a crer que tenha sido atirado e que tenha havido o cuidado de colocar espólio. Pode ser aquilo que nós chamamos uma sepultura anómala. Indivíduos que, por algum motivo, por exemplo, por terem alguma doença, por terem cometido crimes, etc., são castigados em morte. Ou são decapitados, ou são colocadas pedras sobre o crânio, ou são colocados pregos, ou efetivamente são colocados só de barriga para baixo. Porquê? Porque não se quer que a alma saia e vagueie, a alma que volta à terra e que deixe tranquilos os vivos. E depois temos este caso muito curioso. A única foto que está a cores é, também nesta vala comum, uma senhora que está em posição como se estivesse sentada. Dá a sensação que é colocada num espaço de fossa, que era o único espaço que havia livre. Mas o que é muito curioso é que debaixo do braço tem um galo. Há qualquer simbologia que não sabemos ao certo qual é, para esta senhora ter sido enterrada com um animal debaixo do braço. Para terminar, e agradeço a vossa resistência, vou apresentar como caso de estudo um pouco para ilustrar, no território da Lusitânia, isto que temos estado a falar do fundos, das práticas funerárias, trago-vos o Nordeste Alentejano. Porquê? Porque foi o meu tema de tese de doutoramento e, obviamente, será a região que conheço melhor. A área de que vos vou falar situa-se, sobretudo, na área do atual distrito de Porto Alegre, ainda que abranja a parte norte do distrito de Évora, mas é um número já bastante irrisório de necrópolis. Aqui trago-vos exatamente o conjunto de necrópolis que serviram de amostra de estudo e que serviram de amostra de estudo porque tiveram um contexto de escavação e de publicação muito particular, como vos vou dar conta de seguida. Todas estas, cerca de 22 necrópolis romanas, não só, mas sobretudo romanas, foram escavadas na mesma época, entre os anos 40 e 50, pelas mesmas pessoas. E porquê nessa época, porquê nesta zona? Porque estávamos a assistir à transformação do trabalho agrícola, temos a campanha do trigo no Alentejo, temos a mecanização da agricultura e há todo um conjunto de sítios arqueológicos que vão aparecendo e vão sendo identificados no decurso dos trabalhos agrícolas. Nada que hoje não continua a acontecer. O que aconteceu aqui de diferente é que nesta área do território de Elvas, especificamente, há um grupo de pessoas ligadas à colónia penal ou ao Centro Correcional de Vila Fernando, hoje desativado, que ocupavam o seu tempo livre a fazer recolhas de material arqueológico. E, portanto, sempre que era encontrada uma peça arqueológica, enfim, nos trabalhos agrícolas ou uma sepultura, estes indivíduos de Vila Fernando, da colónia correcional de Vila Fernando, eram alertados. Sobretudo um deles, chamado António Dias de Deus, que foi preceptor da colónia e que vai ser o grande impulsionador de um conjunto de recolhas e de escavações. Porque é importante notar que foram não só alertados para situações em que, de facto, foram salvar património que estava a ser descoberto em trabalhos agrícolas, mas também procederam a escavações, enfim, sem o rigor científico que seria desejado, a escavações em sítios que sabiam que existiam, que não estavam em risco, mas que, como eles diziam, eles queriam recolher artefactos para as suas coleções privadas, porque esses artefactos eram os seus tesouros. Portanto, o contexto é este, a motivação não foi a mais correta, mas, graças a este senhor, e agora estou a ser completamente imparcial, graças a este senhor, as coisas resultaram menos mal. Ou seja, aquele conjunto de recolhas que poderiam ter ficado no puro desconhecimento
e nas coleções privadas de cada um dos intervenientes. Em 1949, este senhor é alertado a Belviana é alertado para a realização dessas recolhas e desses trabalhos em Elvas e decide pôr-se em contacto com António Dias de Deus, da Colónia Correcional de Vila Fernando, e visita alguns dos sítios arqueológicos. Quando visita os sítios arqueológicos, percebe a dimensão e a importância daquilo que está a ser encontrado. A Belviana, para aqueles que não o conhecem, vai caracterizar-se, e estamos hoje a falar de memória, é um dos marcos da sua memória. Foi um arqueólogo que, com eventuais erros de interpretação que possa ter tido, fez um esforço enorme de publicar ao máximo tudo aquilo que se dedicou. Portanto, é graças a ele que estas recolhas na zona de Elvas e no Alto Alentejo, que a informação sobre estes 22 sítios, que a informação sobre mais de 800 sepulturas é conhecida atualmente, porque durante cerca de 6 anos, enquanto trabalhou de perto com António Dias de Deus, a Belviana já vivia em Beja, era funcionário do Museu Regional. Ele diz que nunca chegou a ser diretor, era catalogador do Museu Regional. Ele diz que nunca teve esse estatuto de diretor. Seja como for, foi responsável, posso dizer assim, julgo eu. Estava em Beja, deslocava-se a Vila Viçosa e a Elvas e ajudava de perto António Dias de Deus, fornecia-lhe algum material bibliográfico, dava-lhe indicações de como escavar, de como fazer o registro, e dessa parceria de apenas 6 anos há inúmeras publicações, e são essas publicações que nos vão dar a conhecer todo o espólio e as práticas funerárias associadas a estas necrópolis. Já vos falei da quantidade de sítios, 22. Estamos a falar de necrópolis que têm uso desde o finais do século IV a.C. até o século VII d.C. Uma diacronia muito longa. Há necrópolis, obviamente, que só têm diacronias de utilização da segunda metade do século II aos inícios da segunda metade do século I aos inícios do século II, mas temos reiteradas fases de uso em muitas delas. Qual é que é a representatividade dos ritos funerários neste conjunto de necrópolis? Bom, obviamente a incineração, porque grande parte delas foi utilizada durante o período alto-imperial, quando não era encontrado nem material osteológico incinerado, nem cinzas, nem carvões, nem esqueletos, eram dadas como indeterminadas. Trago-vos aqui as principais tipologias, digamos assim, das sepulturas de cremação. São fundamentalmente em covachos, com ou sem cobertura, com ou sem cobertura. Também podem ser completamente invisíveis na paisagem, o que dificultou bastante, em alguns casos, a identificação e a interpretação dos espaços funerários. Trago-vos o exemplo da Horta das Pinas, onde foram identificados locais de lustrino. E Horta das Pinas é uma das tais necrópolis para onde nós temos uma cronologia muito fina. Temos os vidros mais antigos deste conjunto, vidros dos inícios do século I, e sabemos, portanto, que esta necrópole não ultrapassa os inícios do século II. Temos, obviamente, sepulturas de inumação. Temos um único sarcófago, e não é tão grandioso como aquele que vos apresentei há pouco, ainda que a descrição que se conhece do sítio da Eira do Peral deixa antever um sítio muito curioso, porque fala-se num espaço com colunas, uma coluna num espaço de planta reta, de planta regular, portanto, à partida quadrangular, com colunas a cada um dos cantos, e esse espaço era ocupado por vários sarcófagos, o que nos dá que pensar se não poderá ter-se tratado de um mausoléu. O único sarcófago que chegou aos nossos dias foi este que se encontra no Museu Municipal de Elvas. Suponho que hoje em dia já esteja no Museu de Arqueologia ou ainda continua nas reservas. Um dos problemas destes espaços funerários, porque exatamente
grande parte das escavações e das recolhas foram feitos à luz de uma época em que o método não era o mesmo que é hoje e à luz de uma motivação que, como vos disse, também não seria a mais correta. A maior parte do espólio não tem contexto de sepultura atribuído. Tem indicação da necrópole à qual pertence, mas não sabemos qual conjunto sepulcral a que pertenceu. Ainda assim, foi possível reconstituir alguns conjuntos funerários, que é sempre bastante útil na hora de atribuir cronologias. É possível perceber que estamos a falar de uma população, possivelmente seriam trabalhadores de vilaia, trabalhadores de estabelecimentos rurais, tirando o sarcófago de eira do Peral, que foge um bocadinho à norma. Todas as outras sepulturas apresentam uma configuração e um espólio que será de uma população, enfim, vamos lhe chamar de modestos recursos. Há inclusivamente peças com aquilo que nós chamamos os gatos, não é? Peças reparadas. Dá-nos a sensação que se a peça é reparada é porque, enfim, há que prolongar o seu uso o máximo tempo possível, portanto, se calhar não há recursos para substituí-la. Categorias de materiais representados, isto é o típico das oferendas funerárias no mundo romano, portanto, uma grande presença de cerâmica, vidros, metais, moedas. Só temos duas em cerca de 821 sepulturas. É estranho. Sabemos que foram encontradas mais, não chegaram aos nossos dias. Cerâmica comum é a categoria de cerâmica mais representada, obviamente. Cerâmica que se percebe que é de fabrico local, regional, mas também cerâmica comum de Mérida, porque estamos a falar de um território que está muito próximo da capital da província, da Lusitânia. Portanto, aquilo que é hoje um território um pouco deprimido, um pouco despovoado, naquela altura não deveria ser. Aqui trago-vos algumas das formas de cerâmica comum mais representadas. Claro, obviamente, as cerâmicas de importação, os circuitos de distribuição estão a funcionar. Mérida é um centro redistribuidor, por exemplo, do terra sigilata hispânica e dos outros tipos de cerâmica de importação. Portanto, facilmente chega àquele que é o território hoje de Elvas, não é? Os vidros. Este jarro que vos apresento aqui, há um jarro idêntico em Amaia e coloca-se a hipótese de ser produção regional. Seria muito curioso podermos documentar este tipo de produção a nível regional. Os metais. Vou terminar com a amostra de estudo com os metais. Trago-vos aqui alguns exemplos. Entre os metais, gostaria de vos falar ainda da presença de pregos em contexto funerário. Não apresento aqui nenhum exemplo, mas temos, por exemplo, no sítio de Fontalva e noutras necrópoles, uma quantidade de pregos inusitada. E quando nós encontramos uma quantidade de pregos fora do comum, por exemplo, numa sepultura de cremação, em que à partida vamos pensar que as cinzas, os restos incinerados não foram colocados num receptáculo de madeira, portanto os pregos aí, sim, num caixão, numa caixa de madeira faria sentido. Os pregos também foram usados em época romana em contexto funerário como objeto apotropaico ou mágico. Por um lado, fixar a alma do morto à sepultura e, por outro, prevenir a profanação da sepultura, quer por vivos, quer por entidades infernais. Ideias finais. No mundo romano, a morte é vista como potencialmente poluidora. Há uma clara relação de reciprocidade entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, que vai explicar a componente escatológica e muito supersticiosa do fumus, a importância de ter direito a um enterramento digno, a um enterramento em que se cumpra todo o cerimonial. Obviamente a sepultura como a cada última morada e, portanto, o receptáculo do indivíduo, da sua memória e da sua autorrepresentação ou da representação coletiva.
a monumentalização da arquitetura tumular, por um lado, para assegurar exatamente que essa memória se perpetua, e por outro lado também para sinalizar aquele local sagrado. Por fim, a questão da diversidade formal no tratamento da morte, não só em época romana, nas várias épocas, nos vários contextos. E às vezes, como arqueólogos, nós olhamos o contexto funerário com olhos demasiado arqueológicos, se me permitem a expressão, e interpretamos as coisas, se calhar, de uma maneira um pouco mais complexa do que elas de verdade ou na verdade foram. E, portanto, temos de nos colocar um pouco também na pele daquelas comunidades que viveram no passado. Dou-vos um exemplo. Não trago a foto, mas é uma foto que uso muito. Um cemitério atual, a maior parte das esculturas estão todas de acordo com uma orientação. A partida deveria ser a orientação canónica, não é? Oeste, orientação canónica cristã. Mas há um conjunto de sepulturas neste cemitério, na zona de Torres Vedras, que estão com uma orientação completamente diferente. Como arqueóloga, num registro funerário, se me deparasse com aquela situação, a minha primeira tendência seria pensar: é alguém com um credo religioso diferente? Há aqui uma explicação esotérica ou de outro tipo que justifica porque é que um indivíduo é inumado com uma orientação e outro com outra. Neste cemitério de Torres Vedras fica muito claro, por falta de espaço. É só isso. E às vezes temos de ser um pouco mais terra a terra, e fica bem a expressão no contexto funerário, terra a terra quando olhamos para o mundo funerário. Obrigada pela vossa atenção e desculpa. Não sei se com o adiantado da hora. Se quiserem colocar questões. Eu estive a tentar ser breve. Ficou muito por dizer. Eu ia começar por aí. Claro. Em primeiro lugar, parabéns por uma apresentação brilhante, um tema tão complexo e difícil de traduzir, como é óbvio. Eu ia começar por uma ausência que tem a ver com os mortos ausentes, com os cemitérios. Não abordaste propriamente o ano das práticas comuns que eram aqui trazias, mas queria ouvir falar um pouco sobre isso. É um caso que eu particularmente tenho em mãos e sobre o qual encontro muita informação, sobretudo entre o português, porque também não houve tempo suficiente para dedicar, no caso aqui em Beja, uma sepultura da Rua da Lavoura, uma Europa que foi escavada aqui há uns anos, tem vários núcleos do século II até ao século IV, V, e a meio tem, aparentemente, interpretamos como um cenário, uma pequena sepultura em tégua, cheia de cinzas, mas sem ossos cremados, e com um rico espólio de vidro, um quilix, um boião que estava aqui em exposição, um copo, um vaso modular, uma lacerda, e mais nada. Tem essa sensação de cenotáfio, de morto ausente, até que ponto é que isto é uma prática, não é comum, não é standardizada. Outros exemplos no território português que possam eventualmente conhecer? Há um exemplo, não sei se é na região de Coimbra, talvez não esteja correta, mas sei que há um exemplo em território português. Português ou insulado? Pelo menos português soa-me familiar, de uma mãe que faz um cenotáfio, coloca um cenotáfio, julgo eu, uma mãe coloca um cenotáfio ao filho que faleceu numa viagem para Roma. Eu não conheço no registro arqueológico. Neste caso tem um epígrafe, claro. Mas o princípio é o mesmo, não é? Portanto, estamos a falar possivelmente de uma forma de garantir, cá está, uma forma de garantir que aquele indivíduo pode não estar ali, mas que simbolicamente está ali. Tem esse enquadramento. Porque é uma questão muito curiosa esta questão da terra. Mesmo que seja cremação, a forma como a importância do... vou dar outro exemplo. Os enforcados. Era terrível. Porque o enforcado, para o romano, não conseguia... O último suspiro não era dado.
ou os crucificados. Porquê? Porque não estavam em contacto com a terra. Esse tipo de situações muito traumáticas, que não são comuns, supostamente o enterramento devia ser feito num prazo muito curto de tempo, de maneira a que a morte poluidora não contaminasse todo o resto. Neste caso do cenotáfio, eu acho que tem muito a ver, esta é a minha leitura pessoal, porque, como digo, nunca encontrei um registro arqueológico e é uma realidade muito pouco comum, porque, como disseste, esta que te falei tem uma epígrafe, mas se não tivesse, possivelmente, nunca se teria sabido. Tem a ver com a questão simbólica da inumação e de dar uma sepultura, porque é o tal retorno à terra-mãe. E se há coisa que os romanos, também é uma leitura pessoal, mas acho que fica um bocadinho evidente daquilo que vos mostrei hoje, o romano é profundamente supersticioso e é como se herdasse as superstições dos gregos, dos etruscos, vai acumulando superstições. E, portanto, não me espanta nada que essa sepultura, portanto, só tem carvões, não é? Carvões e espólio. Cinza e espólio. E, de facto, é uma sepultura bastante singela, uma caixa de pequena dimensão com as paredes em láteras e as tampas em terra. Depois a riqueza do espólio toda associada a um conjunto de cinza. Basicamente, toda a estratigrafia do interior é cinza. Porque se tem um espólio tão rico, um quílix logo por cima, é vidro. Quer dizer, só pode ser um momento, como é que eu ia te explicar? Um ato de muita solenidade. Não há corpo, não há material incinerado, mas há cinzas. E há oferta. Portanto, a menos que fosse, também podemos ir para o lado votivo, mas aí teríamos de ter outra interpretação, a menos que fosse uma oferenda às divindades que presidem. Mas não é este tipo de oferenda que se faz às divindades em contexto. No caso, seria o único caso, é 35, não era uma sepultura. Não, tem todo o ar de cenotáfio e deve ser muito interessante. Já agora, aproveitando só mais duas questões, documentários, em relação à questão dos escritos, e estes exemplos de Mérida, que não eram os únicos que eu conhecia, e creio que também de Mérida que existe, não lhe chamaria enterramento, mas corpos despojados nas cloacas. Nas cloacas, sim. O Jesus a sério comentava a questão de não regulamentos que existiam, creio que em Roma, sobre não tirar cadáveres de animais ou pessoas para as cloacas, para que isso é uma prática de alguém se queria livrar do corpo ultimamente. Sim. E outra questão completamente diferente, esta questão dos pregos para fixar o corpo, é curioso, a manutenção desta tradição pela cristandade fora até a época praticamente contemporânea, em enterramentos do século XVIII, com pregos no externo para fixar a sepultura, na tradição cristã, para não irem ao julgamento e ficarem no purgatório. Temos exemplos próprios que eu conheci, há centros de escavações em Lagos, já em cemitério pós-terremoto. Acho que o habitual era fixar o corpo com um prego, mas temos ali casos de 7 pregos fixados numa pessoa. Isso é. Toda civil não. Sim. Sei que há investigadores que não partilham esta apotropaica que se faz da presença de pregos em contexto funerário. Não havendo uma outra justificação, como um ataúde, enfim, um receptáculo em madeira ou outro tipo que justificasse a presença de pregos, só pode ser uma prática mágico-religiosa. Não é? Nós sabemos que, por exemplo, nos casos de epilepsia, há enterramentos na zona de Salvador, acho que é de Córdoba, em que são colocados os pregos espetados na zona do crânio. O defunto. Porquê? Porque eram coisas estranhas, obviamente. Eram coisas estranhas e, portanto, havia que garantir que tudo se mantivesse tranquilo depois da morte do indivíduo. Gostaria de fazer uma pergunta. Achei o tema super interessante. Estava completamente fora de acompanhar este problema.
minha amiga me chamou, ainda ver, eu acabei de jantar aqui, queria fazer uma pergunta pessoal. No seu caso, devido ao estudo que fez e tal, qual será a sua escolha? A minha escolha? Em termos de ocupação, Vou dar a primeira resposta, que é: não quero nem saber. Vou explicar porquê. Os vivos que se preocupem com isso. Peço desculpa. Peço desculpa. Quando abordou a questão dos rituais da família, portanto, aqueles cuidados antes da inumação ou da cremação, nós hoje em dia, pelo menos nos últimos anos, ou no crescimento, nós temos a tendência, portanto, a família lutada veste de negro. Qual seria a tradição romana? Haveria alguma tradição de cor, de vestuário associada ao luto? Tentei pesquisar isso, não consegui perceber muito bem, mas de facto, durante aqueles 9 dias de luto, em que a família tem de cumprir esse luto, os escravos não trabalham, por exemplo. Durante aquele período, os escravos da casa não trabalham. Há determinações de que se tem de vestir de luto, e eu suponho que sejam cores escuras. Terminados esses dias, esses 9 dias, o que acontece, que não é politicamente correto nos dias de hoje, é que o homem volta à sua rotina normal, a rotina normal impõe-se, as mulheres continuam a fazer luto até 12 meses. Não consegui, ou seja, o luto é... Peço desculpa, mas a mulher, por exemplo, como viúva ou qualquer mulher da família do... A mulher da família. Ok. As mulheres da família. Certo. O que eu não consegui perceber é como é que ao luto, não consegui porque obviamente não tive tempo de fazer essa pesquisa, o luto em termos de traje. Sim. Luto em termos de traje. Mas não me admiraria que fosse como nós hoje ainda fazemos, com as cores escuras. Sim. Porque, no fundo, é o que já se falou aqui. É uma série de reminiscências que vêm de tradições... Das culturas que foram absorvidas. Exatamente. Ao jantar, falou-se sobre as carpideiras. Sim. Eram imprescindíveis num funeral romano. As pré-fequiae eram imprescindíveis. E algumas eram tão boas naquilo que faziam, que há regulamentação a dizer para elas se moderarem, não gritarem tanto, não arranharem a cara. Comedimento, por favor. Portanto, devia ser levado muito a sério. Muito a sério. Eram mesmo profissionais. Profissionais. Portanto, justificavam bem o seu papel. Ok, obrigada. Boa noite, obrigada. Obrigada. Parabéns pela apresentação. A minha questão é mais... Eu nunca mais ouvi falar sobre o esqueleto de yogi que encontraram aqui em Beja. Nem sei exatamente qual foi a rua do local. Não sou a melhor pessoa, mas julgo que está aqui a pessoa indicada para falar nisso, para responder à pergunta. Em primeiro lugar, essa questão da interpretação do yogi, é a Confederação de Yoga que me interpretou assim, não os arqueólogos. Sim. Trata-se de uma destas situações de enterramentos anómalos, que é um enterramento do século III, está datado, não tem espólio associado, uma estrutura bem robusta que dá mais a sensação de reaproveitamento construída de propósito como sepultura e que está em posição flor de lótus. Daí essa interpretação. E porque não tem paralelos conhecidos, mas nada pode afirmar como sendo um yogi, uma interpretação, como digo, feita. Até porque não há yogis enterrados assim também para poder comparar. Por isso. Mas foi a informação que passou sobre a questão. Por causa do aspecto visual que transmite, um pouco por isso. E o estudo dos ossos, quer dizer, deu-me uma ignorância, cara. Há uma questão que foi utilizada nisso, que é o facto da crista saliente das tíbias, que é frequente em populações pré-industriais, que caminham muito a pé e que ficam com esse reforço da crista ligada aos músculos. Isso na altura foi usado como justificação para ter feito 8.000 km da Índia tetras. Isso é algo muito comum nas populações pré-industriais, caminharem muito a pé, de fazerem muito esse esforço. Esse enterramento ainda está em estudo e ainda continua a causar muitas dúvidas. Ainda não está publicado. Está em Beja. Está em Coimbra.
Juntos é verdade. Sendo Todos eles têm essa resposta. Então aprendes na universidade que não guardaste lá. E diga-se passagem que os ossos, ao serem retirados do local, as imagens da escavação, dá a ideia de um esqueleto muito completo, mas quase os ossos se desfaziam. Portanto, são recolhidos e guardados, mas já não têm a imagem que tinham na altura da escavação, não estavam preservados a esse nível. Isto depois vai ser muito frequente. aquela imagem é assim muito Forte. era quase, quer dizer, perder-se o rumo daquilo. Não se perdeu, está agora. É que vai, uma questão sobre aquela questão, todos os 9 dias do processo de luto, poderia simbolizar os 9 meses da vida do projeto, tendo em conta que seria ligado ao renascer da pessoa, da Mãe Terra, se seria 9 meses, sei lá, 9 meses. Nunca vi explicado porque é que eram 9 dias, mas para mim faz muito sentido que seja assim. Não serão 9 dias ao acaso. Tendo em conta que será a mulher então a ficar mais tempo de luto do que os homens, tendo em conta o período de recuperação da mulher após o parto. Mas aí também tem a ver com a sociedade da época. Sim, também. Ao homem não era suposto, desculpa, manifestar a dor pelo luto. À mulher podia ser, mas também em doses homeopáticas. Haviam as carboideiras. Portanto, ao homem não era permitido, à mulher sim, e eu acho que faz muito sentido essa ideia dos 9 estar relacionado com o tempo de gestação. Agora pegando na ideia da Filipa, de certeza que a Mónica conhece uma série, vale o que vale, a série, mas as séries às vezes têm boas coisas. Séries não sei se algumas. conheces. O Roma, não sei se viu aquela série antiga que foi feita pelas épocas. Sei qual é, não vi, mas sei qual é. Ok, há uma parte, portanto, se retrata, portanto, realmente a parte fúnebre após o assassinato de Júlio César, em que estão dentro da casa, a lavagem do corpo, a preparação disso tudo, e a viúva chama o que será para mim uma ama de leite, que vem colocar o peito na boca do Júlio César, como a dar-lhe a última vez que ele mamaria, por assim dizer. Isto faz sentido? Para ser sincera, não. Ok. Nunca vi em lado nenhum. Sim. Não sei até que ponto. Eu digo que as séries não é o meu Pois, forte. exatamente, Praticamente não vejo televisão. O mundo audiovisual não é a minha praia. O que eu queria dizer é que nunca vi escrito, nunca vi nada relatado nesse sentido. Não sei até que ponto a série, sendo baseada, obviamente, num fundo histórico, depois não dá uns toquezinhos mais. Claro que sim, nós sabemos que. Fantasia é muito fácil não se perder. Exato. Só que achei o detalhe tão fora do comum. Não vou negar, eu nunca vou falar nada nesse sentido. Realmente achei o detalhe fora comum, como a Filipa estava a falar da questão de associar os 9 dias aos 9 meses de gestação. Eu pensei, será que há algum ritual, o tal renascer? Fiquei um pouco na dúvida. Não confirmo nem desminto, porque não tenho condições de fazer. Sim, claro. Numa próxima, se calhar, já vou dizer, com certeza, foi isso mesmo que aconteceu. Obrigada. Rui. Se não houver mais questões, muito obrigado, Mónica. Obrigada eu. Obrigada pela. Muito obrigado a todos por estarem presentes e até o dia deste. Já acabou?